E aí, meu povo? Hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre processador. Uma aula mesmo, eu quero abrir a cabeça da galera aí. Por quê? Bom, primeiro eu vou falar o que eu vou dizer nesse vídeo. Eu vou falar a diferença entre processador da Intel e processador da AMD, qual que é mais forte, qual que é mais fraco, qual em situação X é mais forte, em situação Y é mais forte, qual processador se destaca num jogo, por que um jogo roda tão bem em um e mal em outro, como que foi essa corrida dos processadores, qual que é o melhor custo-benefício, certo? E o que me motivou a fazer esse vídeo? Fora ganhar visualização no YouTube, que isso eu quero ganhar. Me motivou a ver tanta gente postando merda. O cara vai lá e vê um resultado. A gente vai trabalhar com fatos nesse vídeo, mas o cara vai lá e vê um resultado de um teste lá de um jogo e começa a defecar. O cara vê e começa a postar merda. Assim, as merdas começam a correr pela mão assim no cara e desce pelos dedos, vai pro teclado e espalha a merda todo no monitor. Parem de defecar. Se vocês querem defecar, podem defecar, mas vão defecar com fatos. Primeiro, tenta entender como funciona um processador, depois você pode ir lá e falar. Daí não vai falar tanta asneira, porque teve gente falando cada asneira, mas vocês vão entender por que vocês falaram essa asneira, beleza? Vamos aos fatos. Primeira coisa, saiu um jogo chamado Grid Autosport. Um jogo muito bom, não vou entrar no detalhe do jogo. Ok, se esse jogo tem um site chamado Gamer GPU, é um site russo lá que os caras vão lá, seu jogo, os caras testam em 40 placas de vídeo e 20 processadores e postam esse resultado pra galera de forma bruta, vai lá e joga. Ok, olha só o resultado aí, olha só que bonito. Você fala, nossa, olha só, o i3 bateu, porra, o i3 bateu num processador de 8 núcleos da AMD? Chupa AMD, seus trouxas, chupa. Então é mais foda. Beleza, se o cara quer mostrar que o dele é bom, tá certo. A grosso modo mesmo, a AMD levou uma surra de pau mole na cara. A Intel foi lá e, puff, bateu. Mas se o cara é um pouquinho mais especulativo, o cara tem um pouquinho a mente mais aberta, o cara vai tentar interpretar esse resultado antes de sair soltando asneira na internet. Olhe lá. Primeira coisa, nossa, esse set arrebentou. Segunda coisa, olha só esse FX4000 levou uma surra, olha só que fraqueza. Tá. Agora veja, lá nas entrelinhas, que eles postam isso, só que bem em letrinhas pequenas, miúdas, que ninguém vai ver lá no verso. Assim, olha só o uso do i7, desse i7 que é top de linha. São 6 núcleos reais e 6 virtuais. O jogo rodando a qualidade de máxima, ele usou somente isso. Se o cara lê lá nas entrelinhas, sabe qual que foi o uso do FX4000? Ele usando na qualidade máxima, o pico de processamento foi de 70%. Ele ficou o tempo todo sobrando 30%, 40% da potência. E você fala, porra! Tá, aí já vem a primeira questão. Nem o processador vai usar o máximo desses que foram testados. Mesmo assim, um vai rodar muito abaixo do outro. Mas vamos ao próximo fato. Você olha, opa, um i3 bateu num processador de 8 núcleos. O i3 são 2 núcleos reais e 2 virtuais. Foi lá e bateu num processador de 8 núcleos. Opa, aí tem coisa. Realmente tem coisa. Por quê? O jogo ele foi programado para trabalhar com 2 ou com 4 núcleos. Um jogo não é desenvolvido em 8 núcleos. Eu já vou entrar no porquê disso. Vamos ao próximo fato ainda para a gente ficar com esse gráfico na cabeça. Um processador de 4 núcleos da AMD, pega só os da AMD lá, só leia AMD, esqueça a Intel, leia só AMD. Um processador de 4 núcleos da AMD espancou um processador de 8 núcleos da Intel. Opa, o FX 4300 bateu no FX 8150. Tá. Um processador de 8 núcleos da Intel, esse 8150, ele é o dobro da potência do 4300. Ele é o dobro. Eles são 4 núcleos a mais. O que é 4 núcleos a mais e apanhou. Por quê? Porque o jogo foi programado para trabalhar com 2 ou com 4 núcleos. Se você for ver, aquele set lá que você pegou, sobrou 90% da potência dele e não usou. Se você for pegar esse bulldozer ali de 8 núcleos, 80% da potência dele não usou. Não usa. Núcleo por núcleo. Os processadores da Intel são mais fortes do que os processadores da AMD. Vamos entender então, já deu para entender aqui, mesmo sendo mais forte, o 8 núcleos perdeu para o de 4 núcleos. Vamos para a próxima questão. Bom, já deu para ver também que o processador, mesmo sendo mais fraco que foi testado ali, sobrou bastante potência dele. Por quê? Agora, se o cara lá que é fanboy da Intel, beleza. Vamos pegar essa questão da Intel e AMD. O cara é fanboy da Intel, o cara vai lá e olha, mas tá, meu i3 superou. Se for 2 núcleos com 2 núcleos, o meu superou. 4 núcleos da Intel supera. Realmente, a Intel é melhor do que a AMD. A AMD já há 2 anos atrás já jogou a toalha, já falou, a Intel realmente é melhor do que a gente para fazer processador. O nosso interesse agora é outro. Mas a Intel é melhor por quê? Há 10 anos atrás, quando saiu o socket lá 478, que era da Intel, 462 era AMD,
a Intel elaborou os processadores Pentium 4 HT. Esse Pentium 4, o que acontecia? Eles faziam um núcleo de processamento real e eles virtualizavam uma outra linha que dava uma folga lá e realmente tinha um resultado monstro. Eles simulavam um dual core em um núcleo de processamento. Enquanto a AMD estava fazendo a corrida pelo clock, saiu os Atom lá de 64, lá, de 3.8, 4.2 com um núcleo só, a AMD começou a trabalhar com uma linha virtual. Beleza, o que a AMD fez? Foi lá e lançou de 2 núcleos. Perfeito, a Intel foi lá e depois lançou também. Tá, mas para entender onde que entra a vantagem? A Intel sempre continua trabalhando com essa virtualização de núcleo. Então sempre teve um desempenho superior na mesma quantidade de núcleos do que os processadores da AMD. Ou seja, a AMD é melhor, a Intel é melhor. Só que uma coisa que a galera defeca mesmo. Olha esse resultado, voltando lá para o nosso gráfico e fala: ah, meu i3 arrebentou esse i7. Não arrebenta. O teu i3 leva uma surra, é espancado. Só que nesse jogo, realmente, o resultado foi melhor. É igual se eu estou andando com o meu golzinho 1000 aqui, passa um Bugatti Veyron aqui do lado e eu falo: olha só, vou dar um pau nele. A nossa via, que é a maneira que foi programada a rua, é para andar 60 por hora. Então a 60 por hora eu ando lado a lado com ele. Se a gente pudesse andar numa pista lá onde realmente ele pode acelerar, onde pudesse usar todos os núcleos, não ficasse tudo isso daqui ocioso, sem usar, eu levaria um pau, e o i3 também levaria um pau. Beleza, então já deu para entender que não usa, nem o processador desse daí está usando a potência máxima deles. O jogo foi programado para usar poucos núcleos, e daí realmente a Intel sai melhor. Bom, vamos agora ao próximo fato. Vamos entender por que o jogo é programado para trabalhar nessa quantidade de núcleos. Eu vou pegar um exemplo recente agora, ser um jogo chamado Watch Dogs. É o primeiro jogo que realmente estava pedindo 4 núcleos de processamento para rodar liso. É o primeiro jogo que realmente está pedindo um HD com uma taxa de transferência mais alta para evitar dar aqueles congelamentos. É o jogo que está pedindo uma placa de vídeo mais forte. E o que acontece? O jogo, na E3 lá de 2012, fizeram a maior propaganda desse jogo. E a empresa teve muita pré-venda, muita pré-venda mesmo. A galera não quis pegar a versão demo e teve uma pré-venda gigante. E hoje você vê, a empresa está sendo mega criticada. Por quê? Porque lançou um jogo mais pesado que exige um novo tipo de processamento, não só a placa de vídeo. Exige uma corrida de hardware num novo setor. E, enfim, não agradou. A empresa foi super criticada. Todo mundo criticando, falando que é um mau porte e tal. Não é um mau porte. É que é uma nova tendência do mercado. Só que não vai acontecer. Por quê? Hoje, pense, se você vai vender um produto, eu posso vender um produto que vai atingir todo mundo, ou eu posso vender um produto que vai atingir 1% da população. Ou seja, quem que tem 8 núcleos de processamento hoje? Dá 1 ou 2% dos computadores. E a empresa que vai vender, ela não está visando o final de tudo, o movimento, o que é objetivo é o dinheiro. Então, o jogo é baixado a potência, é feito ali, é capado. O que sai do jogo capado é capado, porque senão não venderia. Você acha que os caras vão fazer um jogo fodido para não vender? Não, eles querem vender. Um jogo que vai rodar, igual rodou esse joguinho aqui no teu i3, é isso que eles querem. Por quê? Porque se lançar um que vai rodar massa de 8 núcleos e não rodar direito no i3, eles vão conseguir vender, vai ser muito menor a venda. Então entenda que o objetivo da empresa não é agradar aos fãs, é vender, é gerar dinheiro. Entenda? E assim você fala: o cara que comprou um processador de 8 núcleos está errado. De certa forma ele ganha esse diplominha aqui. Mas não, por outro lado, o que acontece? Ele comprou realmente um produto muito mais forte, de muito mais qualidade, só que infelizmente agora não tem uma utilidade. Só que qual que vai ser a diferença? Daqui 4 anos, que vem a nova geração de videogames, que vai vir, que realmente 8 núcleos começarem a ser usados, quem tem um i3 vai ter que recorrer a um i7, vai ter que gastar. E quem tem um i7 já na nossa atual geração, quem tem um processador de 8 núcleos, não vai precisar gastar, porque já vai ter um processador que trabalha com isso. Daí vai estar só na corrida lá de GPU e outro setor, entende? Então, sabe, antes de defecar um pouquinho, entenda que não é porque teve o melhor resultado que realmente o processador é mais forte. E assim, se o cara foi lá e gastou 4 mil, 5 mil no processador, se o cara gosta de ostentar, beleza, tá certo ele tem dinheiro, tem que aproveitar mesmo. Se o cara puder comprar uma Ferrari, pode comprar mesmo, que ele more lá no meio da fazenda, pode comprar. Entende? Não tá errado isso. Mas só que não fiquem falando asneira como: meu i3 arrebenta todas as FX. Não arrebenta. Entende? Só que tente um pouquinho clarificar as ideias aí, entender. Se realmente estivesse lutando com 8 núcleos, destruiria esses 2 núcleos? Destruiria. Tente entender um pouquinho antes de pegar e ficar falando asneira. Beleza, galera?
Outra coisa que eu quero falar, a AMD, ela realmente já jogou a toalha, já assumiu que a Intel é melhor núcleo por núcleo, já sabe que a Intel realmente vai fazer processadores mais fortes. Só que o que a AMD agora está fazendo é uma corrida na GPU, nos APUs que ela está desenvolvendo, e a Intel já viu isso e ela está bem ligadinha nisso. Por quê? A Intel é muito malandrinha, ela já está tentando, primeiro, desenvolver, ter acesso, que a AMD libere a tecnologia Manta, que é acesso direto ao hardware pelo software. E agora também ela está correndo na questão da GPU, porque nessa questão realmente a AMD está destruindo. Basta você ver um vídeo que eu fiz aí, testando num processador fraco, numa APU fraca, que é a tecnologia Fusion. Eu testei um processador mais fraco e mesmo assim ele rodou o BF4 de boa online. Então imagina como que os mais fortes estão rodando. Isso que eu peguei a geração antiga, saiu agora a geração nova. Então os mais fortes da geração nova provavelmente está rodando quase todos os jogos aí no Ultra sem a placa de vídeo. E é essa a tendência que a AMD quer. Ela quer trazer um processador de baixo custo, que o cara possa comprar sem comprar a placa de vídeo e rode no máximo. E se o cara depois quiser comprar uma placa de vídeo, fazer com que esse processador trabalhe em crossfire com a placa de vídeo. Então é essa tendência que a AMD está recorrendo agora ao mercado e a Intel está bem ligadinha nisso e está correndo atrás. Beleza? E assim, galera, não fale asneira que um i3 bate no processador de 8 núcleos. É igual você imaginar a luta lá do Caim Velasquez que eu falei pra vocês contra o José Aldo. Peso por peso, no ranking do UFC o José Aldo é melhor, igual nesse resultado aqui, é melhor. Mas se realmente fosse usar uma possibilidade que pudesse usar toda a força de um contra o outro, o programa deixasse isso, igual o exemplo da pista de corrida, cara, destruiria. O José Aldo morreria em um único soco. O Intel i3 morreria em um único puxado num processador de 8 núcleos. Beleza, galera? Se gostou, dá um like, veja os outros vídeos ali, por favor, tá? Se não gostou, por favor, critique, porque a crítica faz com que a gente aprenda. Muito mais do que quando ninguém fala nada. Um abraço, fica a dica, tchau.